Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje com Livermore, Era Uma Vez. Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom, pessoal? Apesar de nós não apresentarmos hoje estudos gráficos e estudos de mercado, é importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, que eu não sou analista de valores nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas visões pessoais aqui que eu compartilho de forma gratuita, tá? E livre para que todos nós possamos evoluir, crescer juntos. A tela do setup é essa, no qual eu chamo de um relógio suíço, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela do setup simplificada é essa, onde a gente trabalha com esses indicadores, ou seja, essas engrenagens de um relógio suíço, né? Em que a principal peça, pessoal, nunca se esqueçam, somos nós mesmos, tá bom? Não adianta nada ter um setup X, Y e tudo se a principal peça do setup não está bem, que somos nós mesmos, tá ok? Livermore, Era Uma Vez, Setup JJ. Era uma vez. Pessoas nascem em diversos lares e lugares. Alguns em famílias mais abastadas e outros nem tanto. E um desses garotos nasceu em uma família muito carente de recursos financeiros. Já quando aos 10 anos de idade, mais ou menos, procurou desempenhar uma atividade remunerada, pois àquela tenra idade já observara que sua família não tinha condições para sequer gerar o sustento para todos em casa. Rodou a cidade atrás de emprego e, como já sabia ler e escrever bem, conseguiu um emprego como apontador de cotações em um quadro onde vários homens as acompanhavam para fazerem suas apostas. Porém, com a indelével inteligência desse menino, ele mesmo começou a observar determinados padrões nessas cotações que de tempos em tempos ocasionalmente se repetiam. E dentro disso, o mesmo começou a fazer testes, ou seja, backtests, né? Se em tal período determinado movimento de preços iria ou não se repetir. E para a surpresa deste menino, em grande parte das vezes as cotações acabavam repetindo os tais padrões que ele previa a partir de seus estudos ainda juvenis e sem muita expectativa. O tempo passou, pouco tempo, e o menino, que ainda ganhava muito pouco para suprir suas necessidades básicas, com salários, né, acabou decidindo tentar provar as suas habilidades e estudos das cotações, valendo de verdade. Entrou no mercado, a qual antes somente anotava as cotações em um quadro negro, para também ser o verdadeiro player, sujeito às vitórias e às perdas com que esse mercado proporcionava a todos. A sagacidade do menino era tanta que o mesmo chegou a ganhar mais com seus estudos de mercado do que em seu emprego para anotar as cotações nos quadros negros. Sua mãe, sempre muito cuidadosa, o aconselhava a guardar o dinheiro quando em tais operações, ganho em tais operações, e seguir de tal mercado e sair de tal mercado enquanto ele ainda estava ganhando. Porém, o pequeno menino enxergava grande e cada vez maior e adiante. O menino, já com um pouco mais de idade, após ser expulso de todas as casas de apostas, bucket shops, da região por seus consistentes resultados positivos e consistentes ganhos, decidiu ir ao maior mercado do mundo e foi. A NYSE, né? New York Stock Exchange. Ganhou muito e perdeu muito. Teve uma vida de muito luxo, alegrias e etc. E também de muito aperto e desilusões. Assim é a vida. Por vezes, penso que se ele, que ganhou tanto, tivesse separado uma parcela de tantos ganhos como margem de segurança para dias difíceis, tivesse desenvolvido o gerenciamento de risco, teria tido outro fim na vida. Mas também, talvez, não seria um dos ícones que quase todos nós hoje em dia temos como inspiração, aprendizado e exemplo, nos acertos e nos erros. Esse menino
foi o grande Jesse Lauriston Livermore. Para reforçar a história, trago aqui um texto com uma visão mais detalhista do que a minha. Pessoal, antes eu só gostaria de deixar um comentário. Jesse Livermore foi um dos maiores traders de todos os tempos, tá bom? Isso é inegável. E a gente, ao ler as histórias da vida dele, inclusive profissionais, a gente tem muito a aprender de como fazer o certo e de como evitar o errado, tá bom? Todo planejamento de formação de patrimônio e administração de patrimônio, sobretudo, tem itens que a gente jamais pode esquecer, tá bom? E para uma pessoa como ele, que ganhou tanto dinheiro na vida, uma das falhas que eu observo foi a falta de separar aquele quinhão para viver para o resto da vida, porque ele chegou a ganhar várias vezes essa quantia de dinheiro e não fez essa separação, entendeu? Esse aqui é o do meu da velhice, sabe? E colocar em algo mais seguro, né? Existe aquela frase, pessoal, e é importante a gente observar ela, né? De não colocar os ovos no mesmo cesto, né? Todos os ovos no mesmo cesto. E talvez foi uma das coisas que faltou a ele, como também a administração de lucros, né? Eu sempre falo, né, que um pedaço do lucro já é nosso e a gente não devolve ao mercado. E esse foi um dos problemas, infelizmente, de Jesse Livermore, o urso de Boston, né? Vamos lá o texto. Jesse Livermore tornara-se o mais famoso e mais bem-sucedido urso dos Estados Unidos e talvez do mundo. Quando se fala urso aqui, para alguém que está vendo o vídeo, tá? E não conhece tanto de mercados, existem dois animais que são figuras bem interessantes do mercado, que a gente sempre está lembrando aí, que são os touros e os ursos, tá? Os touros são os compradores e os ursos são os vendedores, tá bom? Jesse Livermore tornara-se o mais famoso e mais bem-sucedido urso dos Estados Unidos e talvez do mundo. Como emérito ganhador nas baixas, não era de se espantar que ele tenha faturado horrores no crash. Nos dias de pânico generalizado do final de outubro de 1929, Livermore se deu muito bem. Ficou vendido a descoberto e rachou de ganhar dinheiro. No dia 13 de novembro, uma quarta-feira, Jesse Livermore percebeu que o mercado já caíra demais e trocou a pele de urso pela pele de touro. Ou seja, deixou de ser vendedor para ser comprador, tá? Liquidou suas posições vendidas e adquiriu todos os papéis que lhes foram oferecidos. Mais uma vez, acertou na mosca. Assim como continuou ganhando ao longo de 1930. Os lucros agora eram menores, pois o mercado já não absorvia grandes lotes. Esse marasmo não só continuou, como cresceu em 1931. Seria a ocasião de Livermore parar de operar. Daria para viver de renda a vida toda e ainda durante umas 5 reencarnações. Um erro comum nas pessoas que têm sucesso em determinado momento da vida é o de confundir o fato correto de que foram vencedores porque estavam do lado certo com o fato incorreto de que qualquer posição que assumam possa ser imediatamente a certa. Isso acontece em todos os ramos de atividade e em todas as profissões. E com Jesse Livermore não foi diferente. A partir de 1931, Livermore passou a errar sistematicamente e não admitia isso, nem para os outros, nem para si mesmo. Achava que o mercado estava errado e não ele. O dinheiro que entrara nos tempos de acerto começou a sair. Primeiro devagarinho, depois, à medida que Jesse se impacientava e aumentava suas apostas aos borbotões. Ao final do ano, metade de sua fortuna se fora. Em 1932, Jesse Livermore parecia um novato, amador precipitado, que apostava todas as fichas em qualquer mão, por pior que fossem suas cartas. Nesse ano, ele jogou fora 30 milhões de dólares, seus últimos 30 milhões. Como se não bastassem os reveses na bolsa,
Livermore descobriu que Dorothy, sua mulher alcoólatra, o traía com um agente da lei seca. O casal se divorciou em Reno. No mês de março de 1933, aos 58 anos, Livermore se casou com Harriet Metz Noble, uma viúva rica natural de Omaha, Nebraska, concertista de piano e 20 anos mais nova do que ele. Mais do que depressa, Jesse Livermore pediu a ela um empréstimo de $136 mil. É para depositar como margem de uma operação infalível, ele disse a Harriet. Impossível perder. Só que o impossível aconteceu e Harriet Noble jamais viu seu dinheiro de volta. Jesse Livermore vendeu seus imóveis, seu Rolls Royce amarelo. Tomou dinheiro emprestado a juros e não pagou. Gangsters a soldos de agiotas o ameaçaram. Ele precisou se esconder desses cobradores truculentos, assim como de oficiais de justiça que o procuravam para entregar intimações da sociedade corretora das quais ele era devedor. Desse modo inglório, Livermore atravessou toda a Grande Depressão, até que em 28 de novembro de 1940 ele, impecavelmente vestido como nos seus tempos de fama, entrou no Cherry Netherland Hotel, na esquina com a Quinta Avenida com a Rua 59 Leste. Foi até o bar, onde entornou 2 martinis e depois seguiu para o banheiro masculino, mirando-se no espelho. O grande Jesse Livermore, o urso de Boston, o maior especulador do Roaring Twenties, uma figura mítica de Wall Street, sacou uma pistola no bolso do paletó, apontou-a para a testa e atirou. Quando caiu no chão, já estava morto. Em seu bolso foi encontrado um lápis de ouro, última lembrança de sua época de esplendor, e um caderninho em cujas páginas Livermore rabiscara dezenas de vezes. Minha vida foi um fracasso. My life has been a failure. Minha vida foi um fracasso. Como herança, Jesse Livermore deixou apenas os direitos autorais de um livro que publicara 8 meses antes e que fora um fracasso editorial. Seu título: Como Operar com Ações. How to Trade in Stocks. Após a morte do autor, o livro passou a vender bem. Aliás, vende até hoje, passados mais de 70 anos. É só entrar em um dos bons sites de livrarias virtuais americanas que o How to Trade in Stocks está lá. Ivan Santana, 1929, Quebra da Bolsa de Nova York. A história real dos que viveram um dos eventos mais impactantes do século. Há muitos anos atrás, comprei um exemplar do livro O Príncipe, de Maquiavel, ao qual tinha comentários de Napoleão Bonaparte. A partir desses comentários, observei que Napoleão leu Maquiavel analisando a si mesmo, concordando com alguns pontos do livro, discordando e comentando o que faria ele próprio de diferente. Não querendo ser Napoleão, mas sim sendo muito André Araújo, muitos de vocês me conhecem como JJ, né? Todos os anos, desde 2003, nesse período do ano, entre o final de dezembro e o começo de janeiro, esse livro foi escrito no final do ano, tá, pessoal? Leio os 2 livros de Jesse Livermore, Reminiscências de um Especulador Financeiro e Como Investir na Bolsa de Valores. Leituras com as quais eu sempre me pergunto o quanto eu estou sendo o Livermore ganhador e o quanto eu estou sendo o Livermore perdedor. André Araújo, 24 de dezembro de 2017. É isso aí, pessoal. Toda a história sempre serve pra gente para alguma coisa ou algumas coisas, né? E eu leio, sim, principalmente o Reminiscências de um Especulador Financeiro todo dezembro de todo ano, tá? Há 18 para 19 anos já. E eu sempre me pergunto, né? Quanto eu estou acertando como Jesse Livermore, como o grande urso, né, de Boston? E quanto eu estou errando, né? A autoconfiança, por exemplo, pessoal, no mercado financeiro,
é importante, mas com equilíbrio. O medo é importante, mas com equilíbrio. Tudo é importante no mercado com equilíbrio, ou seja, o equilíbrio no mercado financeiro é importantíssimo, tá bom? Nunca se achem o grande ganhador porque você ganhou 1 mês, 2 meses, 10 meses, 10 anos, 20 anos, tá? No momento que a gente relaxa, a gente pode perder. Se um cara tão grande quanto o Livermore perdeu do jeito que perdeu, imagine eu, né? Então, eu sempre estou com esse cuidado, com esse acompanhamento, inclusive da curva patrimonial, tá bom? De como eu reajo a cada operação, a cada detalhe, tudo é importante, tá? A gente se analisar, a gente se autoanalisar. Tanto na questão técnica, gráfica, de números, quanto na nossa questão como operadores de mercado, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande número de ruínas de homens brilhantes pode ser atribuído diretamente à presunção, uma doença cara em qualquer lugar, para qualquer pessoa, mas particularmente em Wall Street para o especulador. Jesse Lauriston Livermore, Reminiscências de um Especulador Financeiro. Pois é, como eu falei agora anteriormente, autoconfiança é bom? Mas não em excesso, né? Muito menos presunção, né, pessoal? Seguir os ditados da experiência pode lhe enganar uma vez ou outra, mas não segui-los invariavelmente lhe torna um imbecil. Jesse Livermore. É isso aí, pessoal. Muitas vezes a gente vê, né, as pessoas mais experientes tentando dar um conselho para os outros, para quem está começando e tudo. E é interessante como quem está começando muitas vezes se acha o dono da razão porque ouviu tal coisa de fulano de tal, dos operadores de internet, dos causeiros aí, né, dos geradores de call de marketing. E às vezes alguém experiente quer ajudar e às vezes até malhado por ter dado um conselho, né? Eu não tinha muito, mas não esperava ser pequeno para sempre. Não liquide uma posição vencedora para manter uma perdedora. A trajetória e o conhecimento dos grandes traders são uma ótima fonte de aprendizado. Jesse Lauriston Livermore. É isso aí, pessoal. A gente tem que ter um planejamento, tem que lembrar que trading não é uma corrida de 100 metros. Ninguém deve transformar o mercado em loteria. A gente já tem até um vídeo falando sobre isso aqui. Aqui, pessoal, é de grãozinho em grãozinho, tá? É uma maratona, né? Manter uma posição vencedora é o caminho. A posição perdedora é stop rápido, né? Grandes ganhos, pequenas perdas, né? E a gente lê a trajetória de grandes traders, como de Jesse Livermore, e como eu tenho falado que eu leio todos os anos, apesar de já ter lido, né? São mais de 20 vezes lido e relido, né? Nos traz, sim, sempre uma fonte de reflexão para saber se a gente está indo bem ou não. Existe apenas um lado do mercado e não é o do touro nem o do urso, mas o lado certo. Ninguém pode ganhar dinheiro grande baseado nos palpites de outra pessoa. Trader, um homem precisa confiar em si mesmo e em sua capacidade de julgamento, se espera fazer carreira nesse negócio. Jesse Lauriston Livermore. Levei 5 anos para aprender a jogar o jogo de maneira inteligente o suficiente para ganhar muito quando estivesse certo. Eu completo aqui também para perder pouco quando estiver errado também, tá, pessoal? Grandes ganhos, pequenas perdas, né? Porque sobe ou porque cai, não me interessa. Saberei daqui a 3 meses, daqui a 3 dias, 3 semanas ou 3 meses. Eu vejo muita gente muito preocupado de saber, por que está subindo, por que está caindo. Pessoal, no momento
do mercado, no momento do mercado aberto, não interessa tanto. O que interessa é se eu estou fazendo certo, né? Se eu estou comprando quando está subindo, se eu estou vendendo quando cai, né? Para oferir lucro. Se está dando lucro minha operação. Leva um longo tempo para um homem, leva um longo tempo para que um homem aprenda todas as lições que pode tirar de seus erros. Jesse Livermore, Reminiscências de um Especulador Financeiro. É isso aí, pessoal. Vamos manter nossas raízes, tá bom? Com boas raízes, a gente sempre vai obter o sucesso consistente. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter trazido algo de valor para vocês, como tem trazido para mim, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Água, fura pedra. Os